Olá, tudo bem? Estamos dando início à nossa oitava e última aula da disciplina História de Israel. Espero que você tenha aprendido nessas últimas 7 aulas um pouco mais sobre a história do povo de Deus no Velho Testamento. Então, na aula passada estávamos vendo o povo de Israel no pós-exílio. Depois de passarem 70 anos como escravos na Babilônia, Deus usou o rei Ciro para libertar o povo do cativeiro babilônico e permitir que os judeus, os israelitas de Judá, retornassem para a cidade de Jerusalém, reconstruíssem os muros de Jerusalém e também o templo. Incrível, porque se você ler Isaías capítulo 45, versículos de 1 a 4, você vai ver o profeta Isaías no ano, vamos dizer, 720, falando 200 anos antes que Deus usaria o rei Ciro, imperador da Pérsia, para levar o povo que nem estava ainda vivendo como escravo na Babilônia, de volta da Babilônia para Jerusalém. A exatidão das profecias de Deus. E aí, quando a gente vai para o livro de Esdras, exatamente nessa data de 538, você consegue ver nos primeiros versículos do capítulo 1 o decreto em que Ciro emitiu, permitindo o retorno dos israelitas para Jerusalém. Na aula passada, a gente terminou dizendo que, assim como o exílio babilônico aconteceu em 3 etapas, né, o rei babilônico Nabucodonosor atacou 3 vezes a tribo de Judá, a nação de Judá, Jerusalém, até que finalmente ele conquistou a cidade de Jerusalém em 586. O retorno, né, da Babilônia para Jerusalém durante o Império Persa aconteceu também em 3 etapas. Então, o primeiro retorno foi em 538, quando, né, já vimos Esdras capítulos 1 a 6 fala desse decreto, em que Ciro autorizou aqueles que quisessem voltar para Jerusalém reconstruírem a cidade de Jerusalém. Então, aproximadamente 50 mil pessoas retornaram para Jerusalém nesse primeiro retorno aí de 538. Se você ler Esdras, capítulo 2, versículos 64 e 65, vai falar que esses judeus voltaram sob o comando de Zorobabel. Zorobabel tornou-se uma espécie de governador de Judá, da Judéia, quando eles voltaram para reconstruírem a cidade, os muros e o templo em Jerusalém. Eles retornaram com o apoio do rei Ciro, imperador persa, e também com a permissão de não só reconstruírem a cidade, não só reconstruírem os muros, mas também reconstruírem o templo, levando todos os utensílios do templo que havia sido levado pelo rei Nabucodonosor quando ele destruiu o templo de Jerusalém. O segundo, ou ainda pensando no primeiro retorno, né, foi iniciada a construção do templo aí em 538, mas os judeus começaram a sofrer muita oposição por parte dos inimigos do povo de Deus, dos moabitas, dos edomitas, dos filisteus. Eles começaram a ser ameaçados por esses povos inimigos de Israel, e com isso eles paralisaram a reconstrução do templo, até mesmo a reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Se você ler Esdras capítulo 3, versículo 8 a 13, você vai ver essa paralisação. No livro de Neemias vai falar que a oposição foi tão grande que para eles construírem os muros, eles precisavam com uma das mãos colocando as pedras, construindo o muro, e com a outra mão segurando uma espada para se defender de um possível ataque
inimigo. Portanto, Deus levantou nesse período profetas para animar, para incentivar, para motivar os israelitas a não pararem de reconstruírem principalmente o templo do Senhor que havia sido destruído. Então, se você ler os livros dos profetas menores, livros de Ageu e Zacarias, você vai ver os profetas Ageu e Zacarias sendo usados por Deus para incentivar o povo a continuar reconstruindo a cidade de Jerusalém e o templo de Deus. Em 530, o rei Ciro foi morto durante uma batalha e foi sucedido pelo seu filho Cambises. E 10 anos depois, em 520, o templo voltou a ser reconstruído. E 4 anos depois, finalmente em 516, quando o imperador persa era o rei Dario, o templo foi totalmente reconstruído. Então, o primeiro templo de Jerusalém foi construído por Salomão, mais ou menos no ano 970. Depois foi destruído em 586 e foi reconstruído em 516. Né? Então, 80 anos depois da sua destruição, o templo de Deus foi reconstruído pelos judeus. Um segundo retorno aconteceu em 458 a.C. Então, agora com a morte do rei Dario, o seu filho Xerxes, né, assume o seu lugar. Xerxes é conhecido como Assuero. Você pode ver a Bíblia falando do rei Assuero, do rei Xerxes, no livro de Esther. Você lê o livro de Esther, ele fala um pouco sobre o rei Assuero, né? Conta como foi feito um plano, né? Um homem chamado Mardoqueu tentou exterminar com os judeus, mas Esther foi usada por Deus para ajudar o povo de Israel a se livrar das mãos desse homem chamado Mardoqueu, ou Mordecai em algumas versões, e com isso, né, a gente pode ver um pouco da história do período aí do Império Persa no livro de Esther, ok? Então, nesse segundo retorno, menos de 2.000 pessoas retornaram na companhia de Esdras, ainda com o apoio do rei Assuero, para reconstruir algumas coisas que ainda precisavam ser reconstruídas, como principalmente constituir magistrados civis para que a vida política e jurídica de Jerusalém pudesse dar continuidade. E uma coisa importante que você vai ver nesse período é que Esdras, que era descendente de Levi, da tribo de Levi, então ele tinha acesso ao templo, tinha acesso, né, aos sacerdotes, ele promove uma renovação religiosa entre os israelitas, né? Ele faz com que todo mundo volte a ler os livros da lei, principalmente o livro de Levíticos e Deuteronômio, e promove uma espécie de um avivamento, né, entre o povo de Judá, né, que estavam tendo muitos problemas com imoralidade, com prostituição, com idolatria e casamentos mistos. Né? Nesse tempo que os judeus ficaram morando na Babilônia, eles acabaram casando com mulheres babilônicas e aí quando eles voltam para Jerusalém, eles não estão envolvidos com a obra de Deus, porque muitos deles acabaram adorando os deuses babilônicos e então Esdras está tentando fazer com que o povo abandonasse a idolatria e voltassem para Deus. E finalmente o último retorno aconteceu em 444, quando ainda no reinado de Artaxerxes,
Neemias vai para Jerusalém e Neemias, com apoio do rei, reconstrói os muros de Jerusalém. O templo já estava reconstruído, mas os muros da cidade ainda não. Uma cidade sem muro era uma cidade desprotegida. Por isso, então, Neemias incentiva o povo a construir esses muros para que Jerusalém voltasse a ser uma cidade por completo. Como já havia falado para você, Neemias recebe muita oposição dos vizinhos e inimigos de Israel. Além, como eu já disse, eles estavam tendo bastante problema com casamentos mistos. Se você lê o livro de Neemias, por exemplo, capítulo 13, versículos 25 e 26, Neemias vai falar que eles estavam agindo como Salomão, que teve 700 mulheres, a maioria delas mulheres pagãs, e essas mulheres levaram Salomão a cometer idolatria. E aí Neemias repreende o povo de Israel que está vivendo em pecado. Então, pouco tempo depois do retorno do cativeiro babilônico, né, de 538 para 444, menos de 100 anos depois, vemos o povo voltando para o pecado, vivendo em pecado. Né? Neemias capítulo 13, versículo 25 e 26 é o texto que eu te falei, né, quando Neemias fala: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado de Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel. Finalzinho do versículo 26 diz: mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Então, nós estamos aqui próximo do ano 400 e o povo de Israel, ou o povo de Judá, está de novo vivendo em pecado, como antes da queda. E aí Deus começa a levantar outros profetas, né, para que eles possam tentar motivar o povo a abandonar o pecado. E o último profeta usado por Deus, o único profeta que Deus usou, o último profeta que Deus usou foi Malaquias. Então, Malaquias aqui está entre o ano 444 ao ano 400, onde Malaquias vai tentar clamar o povo a abandonar os erros, os pecados, as falhas que eles estão cometendo e voltarem para Deus. E com Malaquias, nós temos o último livro do Velho Testamento e o último profeta usado de forma inspirada por Deus, guiado pelo Espírito Santo para falar com o povo. Depois, entre Malaquias, no ano 400, até João Batista, no ano zero, próximo, né, ainda no início do primeiro século da era cristã, nós vemos que Deus passou um período de 400 anos que a gente chama de período do silêncio. Alguns vão chamar esse período aí de 400 anos de período intertestamentário, porque é um período que está localizado entre o Velho e o Novo Testamento, ou ainda interbíblico, né? Você vai encontrar alguns documentos chamando esse período aí de 400 anos aí de interbíblico, ou seja, entre uma Bíblia e outra, entre um testamento e outro. Mas talvez a forma mais tradicional de falar desses 400 anos aí entre Malaquias e João Batista, ou entre o livro de Malaquias e Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, é período do silêncio, porque durante 400 anos, nesse período aí de 400 anos, nós não temos nenhum livro inspirado por Deus escrito, nós não temos nenhum profeta inspirado por Deus falando com o povo. Nenhum profeta foi usado nesses 400 anos. Então, tudo que você encontrar registrado nesse período, né,
você vai encontrar em livros escritos por judeus não inspirados ou considerado por muitos cristãos do primeiro século como livro apócrifos. Você vai encontrar alguns livros, né, nesse período, mas não livros considerados inspirados por Deus. Então, nesse período aí de 400 anos, esse período interbíblico, período do silêncio, nós podemos destacar dois impérios importantes. Então, a gente terminou o livro de Malaquias, a gente terminou o Velho Testamento no Império Persa, com os reis Ciro, Dario, Xerxes, Artaxerxes, e agora, com a queda do Império Persa, Alexandre Magno invade a Pérsia e conquista a Pérsia, e o Império Grego, ou Império Grego, conquista o Império Medo-Persa, ou Império Persa. Então a Grécia vai conquistar a Média e a Pérsia mais ou menos no ano 333. Então, de 333 a 168 a.C., nós temos o Império Grego, que teve uma influência gigante no povo de Israel. Quando a gente chega no Novo Testamento, por exemplo, a maioria dos judeus falam grego. A maioria dos judeus nem falam mais o hebraico, que era a língua materna, mas pela influência do Império Grego, todo o Império fala grego. Só que um pouco antes de Jesus, um pouco antes do nascimento de Jesus, em 168, mais ou menos entre 168 a 46 antes de Cristo, então o Império Romano conquistou o Império Grego. O Império Romano vai ficar muitos anos no poder, até mais ou menos 475 depois de Cristo, 475 da nossa era cristã. Então, o Império Romano teve grande influência no Novo Testamento. Então, é durante o Império Romano que os evangelhos registram o nascimento de João Batista, o ministério de João Batista, a pregação de João Batista, preparando, abrindo o caminho para a chegada do Messias e o início da era cristã. Então, tudo que nós temos de Mateus a Apocalipse, nesses 27 livros do Novo Testamento, nós temos dentro do Império Romano, que foi muito grande, foi um dos maiores impérios que o mundo já conheceu. Da Espanha, né, até a Mesopotâmia, né, próximo ali dos rios Tigre e Eufrates, né, do norte da África com o Egito, Alexandria e outros países africanos, até mais ao norte do sul da Europa, como na Gália, que mais tarde vai se transformar na França, pegando a Itália, que é, lógico, Roma, a capital de todo esse império. Então, como o objetivo do nosso curso é estudar a história de Israel, então, com o período interbíblico, nós terminamos a história de Israel. Então, mais ou menos 1.400 anos entre Moisés e Malaquias, depois 400 anos de silêncio entre Malaquias e João Batista, e aí, finalmente, com o Império Romano, o início da era cristã, com o ministério de Jesus, com a vida, morte, sepultamento, ressurreição de Jesus. De uma certa forma, a gente fala que, na prática, o Novo Testamento começa no livro de Atos, porque os 4 evangelhos estão contando a vida de Jesus, e Jesus ainda viveu debaixo do Velho Testamento. Então, o Novo Testamento só começa depois da morte e ressurreição de Jesus. Assim como um testamento só tem valor, vigor depois da morte do testador, né? Então, na prática, o Mateus, Marcos, Lucas e João, né, os 4 evangelhos,
ainda pertencem ao Velho Testamento, no sentido de contando a história de Jesus debaixo da velha aliança, né? Então, e aí a partir de Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, a gente vê Jesus ressuscitado, ressurrecto, conversando, dando instruções para os seus apóstolos e o início da era cristã da nova aliança. Então, com isso, concluímos o nosso curso de História de Israel. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso para você, para os seus conhecimentos bíblicos e, acima de tudo, né, para o seu relacionamento com Deus. Que todos nós possamos continuar estudando, né, a palavra de Deus, que você e eu continuemos estudando a Bíblia para cada vez aprender um pouco mais do relacionamento entre nós e Deus. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, pelo seu apoio. Até o próximo curso. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você. Amém?